Olá, queridos. Estamos aqui mais uma vez, continuando com a nossa série de crescimento nos nossos relacionamentos. E hoje, então, começando essa meditação com vocês a respeito do nosso relacionamento conosco mesmo. Como eu tenho dito, nesse tempo, tem sido muito importante aprender a crescer nos nossos relacionamentos. E falamos muito sobre o nosso relacionamento com Deus, e eu gostaria de caminhar com você um pouco sobre esse relacionamento que a gente precisa ter conosco mesmo. E hoje o tema que a gente vai tratar é sondando a nossa vida. O que você pensa, né, desse negócio de avaliar a sua própria vida, das pessoas te avaliarem, né? Nossa cultura latino-americana, ela não é muito adepta à avaliação. Fui acompanhado muito tempo com um pastor norte-americano e aprendi com essa questão de avaliação, mas ainda hoje vejo muitas pessoas com dificuldades nessa questão de avaliação, de ser avaliado, né? E essa palavra sondar a minha vida, que é o tema de hoje, né? Sondar a minha vida, vem de investigar, de ser investigado, de fazer um exame minucioso da nossa vida. E tem um texto bem conhecido, né, nosso, está no Salmo 139, os versículos 23 e 24, que o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista, então, ele pede a Deus para fazer um exame da sua vida. Ele fala para Deus examinar seu coração, seus pensamentos e até o caminho que ele está andando, né? E quando a gente para e ouve esse texto, será que ser avaliado por Deus, ser examinado por Deus, isso faz algum sentido para você? Traz algum sentimento bom? Alguma vez você já parou, já pediu, já fez esse tipo de oração para Deus? Deus, examina a minha vida, né? A gente pode ficar surpreso muitas vezes com aquilo que está dentro de nós. Uma vez ouvindo uma pregação do pastor Kleber, nosso missionário em África, lá em Moçambique, ele disse que nós não temos ideia do que nós somos capazes de fazer. E quando a gente pensa sobre isso, vem uma cena, vem uma situação bem interessante na Bíblia. Está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, envolvendo o profeta Samuel na escolha do rei, após Deus já ter desistido de Saul e mandou Samuel ir na casa de Jessé e para ungir um dos seus filhos. Então, lá no versículo 7, 1 Samuel 16, 7, a Bíblia fala assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Já pensou se o profeta Samuel não escuta Deus ali naquele momento? O que seria? O que poderia acontecer? Então, olhando para esse texto dos Salmos 139, versículo 23 e 24, olhando de trás para frente, né? Porque o texto termina, não é? Davi ele faz um pedido, né? Ele termina
o texto dizendo: guia-me pelo caminho eterno. Então, é como se Davi tivesse pensando no final e falando: olha, olhando para o resultado, Senhor, examina toda a minha vida, examina os meus pensamentos, as minhas emoções, o meu coração, e vê se realmente eu estou andando pelo caminho correto. Se não, me guia, Senhor, me guia pelo caminho da vida eterna. Quando o Senhor, Ele examina a nossa vida, meus irmãos, se Ele fosse examinar hoje a sua vida, como está o seu coração? Como estão os seus pensamentos hoje? Né? Se você pudesse fazer essa oração que o salmista fez, de fazer todo esse exame profundo, você poderia perguntar, eu já fiz essa pergunta para mim algumas vezes: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual é a real motivação do meu coração naquilo que eu estou fazendo? Às vezes eu quero vender uma imagem para algumas pessoas, ou estou fazendo algo, mas a minha intenção pode ser bem diferente. E o Senhor sabe dessas coisas. Por que eu falei daquela maneira? Por que eu fiquei tão irritado daquela maneira, naquela situação? O que está acontecendo? O que de fato está ocorrendo dentro de mim? Essa questão de avaliação sempre pode, ou às vezes pode nos levar a situações inesperadas e até mesmo de repensar a necessidade de mudança de nossa vida. Me lembro de um curso de casais que a gente fez há algum tempo, e nesse curso de casais tinha uma autoavaliação para o casal, e nessa autoavaliação os cônjuges tinham que colocar notas em algumas áreas de sua vida. Então, cada um respondia em separado e dava nota para si e dava nota para o seu cônjuge também naquela mesma área. Após fazer responder essas perguntas em separado, a gente juntava novamente os casais e nós íamos compartilhar as respostas. E era bem comum nós encontrarmos notas que às vezes as pessoas davam para si mesmas, que o seu cônjuge dava uma nota bem diferente, algumas até engraçadas, mas não preciso dizer que isso gerava um desconforto e até mesmo um certo debate, no sentido de a pessoa tentar convencer que aquela nota não era a nota dele. Será que se a gente fizesse uma autoavaliação da nossa vida, será que tem algumas coisas que a gente pensa que a nota está em um patamar que depois dessa avaliação a gente pode descobrir que a nossa nota pode estar bem abaixo? O fato é que a gente precisamos mesmo passar por essa autoavaliação de maneira constante. Não de uma avaliação no sentido de um tribunal de crítica, né, de julgamentos, mas começando a partir de Deus mesmo, querido, de fazer uma oração intensa diante de Deus, de nos prostrar diante de Deus, como disse Davi: Senhor, passa a tua sonda, Senhor, examina a minha vida e olha para onde eu estou indo, porque imagina, querido, quantos desabores a gente pode evitar na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Se eu examino, se eu penso: olha, eu estou fazendo isso porque eu já fiz autoavaliação e já reavaliei minhas decisões, porque meu coração não estava correto. Tem um texto lá de Mateus que diz: olha, se os seus olhos
forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. E se a luz que há em ti, elas são trevas, que grandes trevas serão. Então, se eu imagino que estou indo para um caminho certo, quando não estou, caminhando muitas vezes por um abismo, como disse o salmista, se o Senhor vê, se Deus presencia mesmo que eu estou caminhando de uma maneira errada, incorreta, que o Senhor tenha liberdade de trazer isso. E se eu tiver um pouco mais de coragem, eu posso pedir o meu cônjuge para fazer isso, para me ajudar a sondar e a pensar como estou e colocar situações. Posso pedir os meus pais, posso pedir o meu líder espiritual, uma pessoa que a sua palavra é confiável, e depois disso também não ficar ofendido, né? Se eu conseguir fazer isso, é no sentido de melhorar a minha atitude e principalmente se eu descobrir, queridos, que estou indo para um caminho que não vale a pena, é tempo de mudar, como eu falei ontem no culto da noite. Eu preciso fazer uma avaliação da minha vida, e se eu estou andando para o caminho errado, eu preciso retornar para o caminho correto. Que o Senhor nos ajude, que eu não tenha medo de examinar a mim mesmo, que não haja medo em mim, mas que haja coragem, que haja desejo de mudança, e se isso acontecer, que haja arrependimento no nosso coração, para reconhecer que o caminho não está correto e que eu preciso, de verdade, seguir para o caminho que vai me levar para a vida eterna, mudar o meu coração, mudar os meus pensamentos e andar pelo caminho do Senhor. Amém? Amanhã quero ter um tempinho com você para a gente falar sobre fazer um check-up do nosso caráter. Como é que está o nosso caráter? Biblicamente falando, eu quero compartilhar com você um pouco amanhã. Pense um pouco sobre isso. Tire um tempo hoje ainda para fazer esse exame na presença de Deus. Tire um tempo para orar, para se colocar na presença de Deus. E se houver a revelação divina, então procure esse caminho, o caminho correto. E com certeza o final dele será bem diferente. Será um caminho que vai te levar à bênção, à vitória em Deus. Amém? Vamos orar então. Deus, eu quero te agradecer mais uma vez por esse momento tão especial, juntamente com os meus irmãos. Que o Senhor nos ajude a compreender a importância desse exame, não um exame superficial, mas um exame profundo, que nos desnuda na presença do Senhor e que nos faz entender que o Senhor conhece todas as coisas na sua onisciência. O Senhor sabe o que é melhor para nós, qual é o caminho melhor, e se nós estamos andando de forma equivocada, andando por pensamentos errados, às vezes por sentimentos que nos conduzem por caminhos errados, Senhor, nos ajude a mudar e a seguir pelo caminho do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.